no meio do processo eleitoral, o Bolsonaro convocou, na qualidade de presidente da República, ele convocou uma reunião com embaixadores das nações amigas do Brasil, chamou todos eles para uma reunião, para não apenas fazer críticas ao sistema eleitoral brasileiro, que era da eleição que estava em curso, em particular um discurso falso, de notícias falsas a respeito de suspeitas sobre a urna eletrônica, mas também, e pouca gente tem notado isso, para falar mal dos adversários, em especial daquele que ele, para quem ele perdeu a eleição. Muito bem, Ricardo. Eu queria começar pelo começo. Você desse um resumo aí do que está acontecendo hoje, qual pode ser o roteiro, né, caso os juízes, como se espera, votem pela inelegibilidade do Bolsonaro. Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que é uma questão interessante saber como é que funciona, o que nós estamos discutindo. Nós estamos analisando aqui um julgamento na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, ela cuida do processo eleitoral, tá certo? Então, assim, um agente público, ele pode cometer diversos ilícitos e, por isso, ele ser punido, quer criminalmente, ou uma responsabilidade civil administrativa, ou até mesmo uma responsabilidade política, né? Quando se trata de mandatários, os mandatários são julgados também politicamente, como é o caso, por exemplo, de cassação por falta de decoro, ou impeachment, enfim, são situações diferentes. O que a Justiça Eleitoral cuida é da legitimidade do processo eleitoral, ok? Então, a Constituição atribui à Justiça Eleitoral, que é uma justiça especializada, o poder de julgar questões que digam respeito a esse processo eleitoral. E essas questões, elas podem envolver tanto o processo eleitoral em si, por exemplo, uma eleição que tem alguma nulidade, e aí ela tem que ser anulada e ser refeita, ou ela julga também situações em que os candidatos, eles podem cometer deslizes ilícitos que, muitas vezes, e na maior parte deles, resulta em multa e na recondução dos casos à normalidade. Aqui o que nós estamos a ver é o que se chama de uma investigação judicial eleitoral, que é uma ação, né, apesar de ter esse nome, que foi proposta ainda durante o processo eleitoral, tendo em vista o cometimento, vamos dizer, de um ilícito que teria a potencialidade, vamos dizer, de alterar, não precisa ser alterar o resultado em si, mas de influenciar de uma forma ilícita o que acontece durante um processo eleitoral. Então, a lei, ela prevê, principalmente nesse ambiente de reeleição, ela prevê diversas regras eleitorais para aqueles que disputam o cargo de reeleição e ocupando o cargo. Tá? Então, só para os nossos ouvintes entenderem, existem muitas coisas que normalmente o governante pode fazer, mas não pode fazer durante o processo eleitoral. Tá? Então, por exemplo, a propaganda institucional é uma propaganda que o Estado, o governo faz a respeito das obras, dos serviços públicos que oferece, é até, muitas vezes, um dever. Não adianta você criar um serviço público e não dizer para o público que o serviço existe. Então, você precisa publicar propaganda a respeito disso para que as pessoas usufruam. Durante o processo eleitoral, por exemplo, apesar de isso ser uma coisa lícita, ou seja, a propaganda de serviços públicos, essa propaganda fica suspensa. E muitas vezes já aconteceu de usarem a propaganda institucional em período vedado, nós podemos recolher na jurisprudência muita coisa assim, em que alguém comete esse deslize de fazer propaganda no período vedado, e, a partir disso, ter até o seu registro de candidatura cassado,
pela gravidade da conduta, às vezes dá apenas uma multa. Eu vou amarrar isso no final aqui da minha fala, só para vocês entenderem por que eu estou desperdiçando essas informações neste momento. Muito bem. Além de situações práticas que poderiam ser lícitas se não fossem no período eleitoral, existem práticas que são ilícitas em qualquer momento e que no período eleitoral se tornam ainda mais graves. Então, por exemplo, se eu uso a máquina administrativa para atender meus desejos pessoais ou políticos, eu estou usando a coisa pública num interesse que não é do interesse público. Então, eu quero transformar o meu gabinete de prefeito, de vereador, de governador ou de presidente num órgão de atuação político-partidária e não num órgão de governo. Eu uso o aparato do Estado, que é financiado pelo dinheiro público, que sai do bolso do povo, e eu uso no meu interesse político e não no interesse do Estado, e não no interesse público. Muito bem, essas condutas, elas já são proibidas fora do processo eleitoral. Vamos dizer que eu faça isso, hoje em dia não está correndo um processo eleitoral. Eu ocupo aí o cargo de governador e começo a usar o equipamento do Estado no meu interesse político ou do meu interesse privado. Eu vou responder por aquilo que a gente chama de improbidade administrativa. Sem prejuízo disso, no processo eleitoral, ainda que eu possa também responder por improbidade administrativa, eu vou responder perante a Justiça Eleitoral quando eu uso a máquina administrativa com uma intenção eleitoral e para tentar influir no processo eleitoral. Eu vou responder, além da improbidade administrativa, que é no juízo civil administrativo comum, eu vou responder na Justiça Eleitoral por esta conduta. E esta conduta na Justiça Eleitoral, ela tem uma gradação de penas, tá? Que vão desde multa até a cassação do registro ou até a aplicação de penas que são as de inelegibilidade. Então, o que nós estamos... Esta ação, não existe só esta. O Bolsonaro, durante o processo eleitoral, ele respondeu por diversas ações, dentre as quais a que gira em torno da seguinte situação. No meio do processo eleitoral, o Bolsonaro convocou, na qualidade de presidente da República, ele convocou uma reunião com embaixadores das nações amigas do Brasil, chamou todos eles para uma reunião, para não apenas fazer críticas ao sistema eleitoral brasileiro, que era da eleição que estava em curso, em particular um discurso falso, de notícias falsas a respeito de suspeitas sobre a urna eletrônica, mas também, e pouca gente tem notado isso, para falar mal dos adversários, em especial daquele que para quem ele perdeu a eleição. Então, o que nós vemos aqui, assim, eu acho, na minha opinião pessoal, o menos grave de toda essa situação foi ele ter falado mal da urna eletrônica, ainda que seja muito grave, porque diz respeito ao processo eleitoral, e ele está convocando nações estrangeiras para tratar de um tema que é interno, tá certo? Sim, ninguém tem nada a ver com isso, a não ser as instituições brasileiras, tá? Ele convoca as nações para ouvirem e repercute esse discurso não apenas num evento que que só ele, como candidato, poderia promover, um evento que tem toda a característica promocional e no interesse eleitoral. Nenhum outro candidato, por mais importante que fosse, teria o poder de convocar os embaixadores para dizer o que quer que seja.
Ou seja, é mais grave ele ter feito essa reunião e convocado essas autoridades do que ter falado mal da urna eletrônica em si, coisa que ele fazia cotidianamente, inclusive. Muito mais, exatamente, Dri. Eu acho que o pecado, vamos dizer, sabemos que muitos candidatos cometem, alguns intencionalmente e outros sem querer, pecados veniais, e aqui, vamos dizer, esse é mortal. Este é mortal. Você usar do seu poder, assim, é uma desigualdade que o processo eleitoral não pode admitir. Principalmente uma desigualdade em que você usa de um poder para o qual você foi instituído representante no interesse pessoal. E aí no interesse pessoal eleitoral. Agora, e ainda isso foi potencializado com o seguinte: esta reunião, ela foi televisionada por todo o sistema público de comunicação. E mais, pelo fato dele ser presidente, este evento oficial foi transformado num palanque que nenhum outro candidato poderia ter. Então, evidentemente, a competência da Justiça Eleitoral, ela existe para o caso e ela foi convocada, vamos dizer, provocada, com uma ação promovida pelo PDT. Acho que a ação, na minha opinião, ela é absolutamente cabível. Quanto aos fatos, eu acho que eles são absolutamente incontroversos, porque nós não estamos discutindo se aconteceu ou não aconteceu, ninguém tem dúvida de que aconteceu. Então, o que vai a julgamento hoje, e daí acho que é por isso que a imprensa, a mídia, aposta num resultado. Por quê? O resultado não passa da qualificação jurídica de um acontecimento incontroverso. Aí é perguntar, um presidente da República que faz o que fez, ele comete um ilícito? A mim não parece haver a menor dúvida, porque isso se enquadra perfeitamente naquilo que a Constituição chama de abuso de poder político. E qual é a consequência do abuso de poder político previsto pela Constituição? Tem a cassação do registro, coisa que já é desnecessária porque a eleição terminou, e a consequência também secundária, mas não menos importante, porque a cassação do registro olha, esse candidato tem que ser defenestrado do processo eleitoral em curso. E a outra coisa se havendo uma gravidade X, a ele é aplicada uma pena de inelegibilidade.